mas aqui o segredo dessa parábola é muito simples. Esse primeiro devedor era um alto funcionário. Aqui fala que ele devia uma enorme fortuna. Dei uma conferida na Bíblia de Jerusalém e vai dizer quanto era essa enorme fortuna. 10.000 talentos. Um talento era uma moeda de ouro que pesava 34 quilos. Algum fulano fez as contas e está na Bíblia de Jerusalém, 174 toneladas de ouro. Uma quantia, Jesus usou uma quantia exorbitante, astronômica, impagável. Esse cara tem a coragem de dizer: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Sabe quando que ele pagaria? Fizeram as contas, seria o trabalho a diária, precisaria 250 anos trabalhando todo dia para poder pagar essa conta. Ou seja, impagável. Sabe quem é esse devedor? Sabe quem é? Eu e você. Essa é a nossa continha. Alguém vai dizer: padre, você está exagerando. Eu não sou tão ruim assim, não. Imagina. Esse homem não tinha consciência da sua dívida. Tanto que ele saiu, o companheiro dele devia 100 denários. Um denário é uma diária. 100 denários, 3 meses de salário. Esse sim podia, com prazo, com as férias, o 13º, dava para ele pagar tranquilamente. Mas o primeiro, jamais. Então, irmãos, espero que Cristo nos ilumine, porque enxergar os próprios pecados é uma das maiores graças que uma pessoa pode ter na vida. Dizem os padres do deserto: aquele que enxerga seus pecados é maior do que aquele que ressuscita os mortos. Aquele que enxerga os seus erros é maior do que aquele que vê os anjos. Pouquíssima gente via os anjos ver. Padre Pio era um desses que via. Tá bom, mas ele se achava um grande pecador. Porque vai ficar, se eu tiver consciência do tamanho da minha dívida, todos os meus atos de egoísmo, de orgulho, todos os julgamentos que eu fiz dos outros, todas as vezes que eu fui mesquinho, que eu fui avarento, todas as vezes que eu fui preguiçoso, todas as vezes que eu pensei mal dos outros, que eu falei mal dos outros, todas as vezes que eu abusei da sexualidade, se eu pensar e for colocar no papel, eu vou ver que a minha dívida não é tão pequenininha assim como eu penso. Essa dívida impagável foi perdoada. São Paulo diz que Cristo destruiu na cruz a duplicata, o documento da nossa dívida. Essa dívida impagável, Cristo rasgou, destruiu na cruz. Por amor, só perdoa quem ama. O perdão é a maior prova de amor. São Paulo, que foi perseguidor dos cristãos, que prendia, que segurou a roupa daqueles que apedrejaram Santo Estevão, que fez muita injustiça, o dia que ele caiu do cavalo, o dia que Cristo ressuscitado apareceu para ele na estrada de Damasco, ele se sentiu tão agradecido, ele experimentou, falou: mas como? Não só ele me perdoa, mas está me chamando para anunciar o seu nome, para ser uma testemunha, um apóstolo. Eu que destruí a igreja, agora sou chamado a construir a igreja, a edificar a igreja com o testemunho, com a vida. Isso.
tinha uma gratidão, um amor por Cristo. Falava: a minha vida presente na carne eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso ele dizia, Cristo morreu para que aquele que vive não viva mais para si, mas por aquele que por ele morreu e ressuscitou. Por isso que a segunda leitura diz: ninguém de nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Irmãos, isso é um inferno. Viver para si, viver no egoísmo. Se eu vivo para mim, eu não enxergo o outro. Eu nunca vou amar o outro, nunca vou servir o outro, nunca vou me doar ao outro. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Irmãos, porque Cristo pagou por nós, pela nossa vida, pela nossa salvação, pelo nosso perdão, Ele pagou um preço muito caro. Derramou seu sangue para que eu fosse perdoado. Como é que eu posso colocar na cadeia aquele que me deve? Uma ninharia. O pecado dos outros, por maior que seja, é muito pequeno frente ao meu pecado. Isso é o que diz o Evangelho, não sou eu. Então, irmãos, uma palavra que nos convida à misericórdia, ao perdão,